Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe para você que tá ligadinho no canal. Soteldo está vendido para o Fluminense. Você vai entender no detalhe a negociação entre Santos, Fluminense e Tigres pelo venezuelano Soteldo. Quero falar também sobre Andrei Quintino. Pasmem, o atleta renovou por mais um ano com o Santos Futebol Clube. Olha, eu quero falar muito sobre esse assunto aqui neste vídeo. Quero falar também sobre Neymar Júnior, que vai ficar no Santos Futebol Clube, pelo menos até a Copa de 2026. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, agora é oficial, Soteldo está vendido para o Fluminense. O clube carioca está adquirindo 50% dos direitos econômicos do jogador, cerca de 5,5 milhões de dólares, o equivalente a 30 milhões de reais. De acordo com o portal UOL, Santos e Tigres vão dividir os outros 50% restantes, né? Portanto, 50% é do Fluminense e outros 50% serão divididos em 25% para o Santos, 25% para o clube mexicano. Cada clube fica com 15 milhões agora. Santos e Tigres tinham 50% e agora ficam com 25%. Então, o Santos recebe uma quantia importante neste momento. E uma outra informação importante, ó, se o Fluminense negociar o Soteldo até o final deste ano, será obrigado a pagar mais 2 milhões de dólares, né? 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. E o Santos, claro, ficaria com metade deste valor e outra metade vai para o clube mexicano. O Soteldo também assinou, né, um termo de quitação de 500 mil dólares, cerca de 2 milhões e 800 mil reais, uma dívida que o Santos tinha com o atleta, que será assumida pelo Fluminense. Portanto, tá aí as negociações. O Santos recebe, neste momento, 15 milhões de reais, além de resolver a dívida que tinha com o atleta de 2 milhões e 800 mil reais. Portanto, o Santos basicamente recebe 17 milhões e 800 mil reais, né? Porque ele recebe 15 milhões da negociação, mas também recebe ali o perdão da dívida por parte do Soteldo de 2 milhões e 800. Essa dívida será paga pelo Fluminense e ainda pode receber 5 milhões e meio de reais até o final do ano, um total de 23 milhões e 300 mil reais pelo que tinha sobre o Soteldo. Lembrando que o Santos pagou cerca de 19 milhões de reais junto ao Tigres em 2023. Portanto, o Santos conseguiu ali, se toda essa operação for concluída com sucesso, o Santos vai conseguir repassar o Soteldo por um valor superior ao valor que pagou em 2023. Meus amigos varandeiros, olha, quero trazer uma informação que, olha, não é surpresa, pelo menos para mim, né? Mas tinha sido desmentida por algumas pessoas do clube, até alguns familiares do jogador, quando nós trouxemos uma informação. Aliás, a primeira informação foi da Ana Canhedo do GE, há cerca de 45 dias atrás, que o jogador Andrei Quintino renovaria o seu contrato com o Santos Futebol Clube, né? A família do jogador desmentiu, alguns diretores do clube desmentiram, mas a informação se confirmou no dia de hoje. O Andrei Quintino, pasmem, renova o seu contrato por mais um ano com o Santos Futebol Clube. É a segunda renovação na gestão do presidente Marcelo Teixeira. Olha que curioso, olha que absurdo isso. É a segunda renovação na gestão do presidente Marcelo Teixeira. Para quem não se lembra, o Andrei teve um contrato de 5 anos, né? Não jogou sequer um minuto. Nesse contrato de 5 anos, o Andrei chegou a ser emprestado para vários clubes pequenos do futebol brasileiro, futebol paulista, inclusive, como é o caso do Juventus, da Inter de Limeira, né? Também passou pelo Ituano, pelo 15 de Piracicaba. O jogador não marcou sequer um gol. O Andrei Quintino não tem um gol na carreira, né?
Em mais de 20 partidas que ele disputou, sendo como lateral direito ou sendo como atacante, o jogador não conseguiu fazer um gol. Não tem uma assistência o Andrei Quintino e não tem um minuto jogado com a camisa do Santos. Um verdadeiro escândalo esta renovação do Andrei Quintino por parte da diretoria do Santos. E olha, eu tô lendo uma matéria do Diário do Peixe, da Laura Marcelo, e olha que curioso o texto dessa matéria, o que, na minha opinião, mostra a gravidade desta renovação. O Santos virou realmente um clube que dá subsídio a atletas da base que não têm condições de jogar, é isso? Olha o trecho da matéria da Laura Marcela do Diário do Peixe. O atacante Andrei assinou renovação com o Santos na tarde desta quinta-feira. O garoto prorrogou o vínculo, que era válido até 31 de julho, para o fim desta temporada. Ele não teve aumento de salário e a assinatura foi mais uma espécie de valorização e segurança visando oportunidade de mercado. Ou seja, se eu tenho um jogador que até 20 dias atrás treinava em separado, qual é o motivo de eu renovar o contrato com esse atleta por mais 6 meses? O que justifica uma renovação por mais 6 meses? Qual é a proteção contratual que o Santos precisa ter para um atleta que não mostrou nada até agora? E todos nós sabemos que não vai jogar no profissional porque não tem condições. Ou seja, de quem é o interesse de tudo isso? Quem é que está sendo realmente beneficiado com uma renovação como essa? E outra situação, por que o jogador, o staff do atleta e a família do jogador aceitam uma renovação como essa? Se o jogador durante anos e anos e anos não teve nenhuma oportunidade, inclusive o staff do jogador dizia que o atleta estava sendo prejudicado pelo clube porque não recebia oportunidades, quando se tem a oportunidade de deixar o clube, eles renovam o contrato com o jogador? Isso é um verdadeiro escárnio, isso é um verdadeiro escândalo. Infelizmente, eu não acredito na maioria das pessoas que estão dentro do clube. Mas se tivéssemos em um clube sério, bem administrado, com pessoas sérias lá dentro, isso aí teria que ser algo de investigação. É muito grave. E através desse caso, poderíamos começar a moralizar o nosso clube. É uma vergonha a renovação do Andrei Quintino por parte do atleta, por parte do clube. O que mais ouvimos é que o Santos queria esconder o Andrei Quintino, que o Andrei Quintino era alvo de perseguição por parte do clube, que não é verdade. Todo mundo sabe que o grande problema é a capacidade técnica do atleta ou a falta de capacidade técnica do atleta. Pois bem, se isso fosse verdade, se o Andrei Quintino de fato fosse perseguido pelo clube, por qual razão o jogador, o seu staff e a família estão mantendo o jogador no clube se o contrato do atleta estava terminando? Então é algo muito grave que precisa ser investigado pelo Conselho Deliberativo. A nossa torcida precisa estar de olho, porque o dinheiro do Santos está indo para o ralo. Não me interessa se é 15 mil, se é 20 mil ou 150 mil reais por mês. Quantos Andreis Quintinos nós temos no elenco do Santos? Quantos jogadores sem condição estão renovando o contrato com o Peixe, ganhando 5, 10, 15, 20, 40, 50 mil reais por mês e o dinheiro do clube indo para o ralo, aumentando a dívida do Santos Futebol Clube, que logo mais se tornará impagável? É uma vergonha, é um verdadeiro escândalo a renovação do Andrei Quintino por mais 6 meses. E muitos vão dizer, mas ele ganha pouco, mas é por pouco tempo, logo mais renovam de novo o contrato dele. Então o Santos não pode dar subsídio a atleta nenhum. O Santos não é Bolsa Família, o Santos não funciona dessa forma. E me deixa muito indignado também o atleta, o seu staff, a sua família, aceitar uma situação como essa. Porque o que mais ouvíamos de muitos, o jogador é perseguido. Ele não joga porque ele é perseguido por questões políticas. E agora? Quando você tem a oportunidade de sair, mas se eu tenho potencial, para que eu quero ficar num clube que me persegue?
Por que eu quero ficar num lugar que não me dá oportunidade? Por quê? Por que eu renovo pela terceira vez, na segunda vez dentro da gestão Marcelo Teixeira? Uma vergonha, infelizmente não vai dar em nada, assim como abafaram a informação há 45 dias atrás. A família do jogador negou para colegas de imprensa. Aliás, a própria imprensa está calada diante desse absurdo. Isso mostra um pouco do que é o sistema chamado Santos Futebol Clube, que não envolve só dirigentes, mas envolve também pessoas de imprensa. Essa é a grande verdade. Tem muita gente fazendo parte desse sistema que afunda o Santos há anos e anos. Há anos e anos. Então, esse caso do Andrei Quintino deveria ser um caso emblemático para que a partir de agora as coisas pudessem ser passadas a limpa. Não serão. Não serão. Porque, como diria Carille, no Santos não tem cobrança. Tudo acontece e absolutamente nada é feito. Uma verdadeira vergonha a renovação do Andrei Quintino. Meus amigos varandeiros, Neymar Júnior vai renovar o seu contrato com o Santos Futebol Clube pelo menos até julho de 2026. Faltam detalhes, questões burocráticas para que o contrato seja assinado. O pai do Neymar Júnior, hoje, em entrevista coletiva no CTR Pelé, deixou muito claro que a vontade dele e também do seu filho é permanecer no Santos. Tentou ali, de alguma forma, fugir da resposta direta, dizendo que não tem pressa para resolver o futuro do filho dele, mas é claro que em outras respostas deixou muito claro que o contrato será renovado. O contrato deve ser assinado no final do mês de junho, informação que foi trazida inicialmente pelo Fabiano Fará, da Record. Portanto, tá aí a informação. Neymar Júnior vai renovar o seu contrato com o Santos Futebol Clube até julho de 2026. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!